Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 2. Os amados encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Leia-se, muito zelo de Jerusalém, né? Em outra tradução pode-se encontrar esse entendimento. Estou me consumindo de ciúme por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas, que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Amém, amados? Podeis tomar assentos. Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos aqui nesta mensagem é: como poderia a igreja de Corinto, conhecida como a igreja carnal e cheia de problemas, ser considerada uma virgem pura, preparada para o Senhor? É a pergunta que nós fazemos. Como poderia a igreja de Corinto, uma igreja com seus problemas e um perfil de carnalidade cheia de problemas, ser considerada uma virgem pura, preparada para o Senhor? Foi isso que o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos, ele retratou nesta carta, dizendo que estava com zelo de Deus, com ciúme de Deus, porque ele tinha preparado uma virgem pura para um marido, e esse marido era quem? Quem era o marido? Cristo Jesus. Os irmãos sabem mais do que eu, os teólogos que estão aqui, que era costume judaico, quando um homem queria casar, ele visitava o pai da moça, e a primeira preocupação é se essa moça era virgem. E além dela ser virgem, ela tinha que ser pura, que a palavra para pureza é casta. Não bastava ser virgem, não bastava ainda não ter sido rompido o ímã, mas ser casta, porque castidade é sinônimo de pureza, ou seja, de uma mulher que nunca teve atos preparatórios ou preparatórios, conjunção carnal. E às vezes a pessoa é virgem, mas pratica outros tipos de sexo, virtual, intelectual, mental, e até pratica intimidades, né, sem conjugação carnal. Então o fato não era só ser virgem, era também ser pura, ser casta. Assim como Maria, que era, além de ser virgem, era pura, era inocente. Então era cultural de um homem no judaísmo casar com uma mulher que além de virgem fosse pura. E aí ele fazia um pacto com o pai da moça, né? Eu quero casar com a sua filha, depois pague o dote. E o pai é quem estabelecia o dote. Tantas juntas de camelo, de vaca, de cabra, tantos ciclos de ouro, de prata, tantas moedas. E aí o homem se assustava e dizia: meu Deus, então eu vou voltar e vou trabalhar para poder conseguir o dote e volto. E ali eles ficavam, né, como esposo e esposa. A palavra esposo e esposa é para quem na nossa cultura está noivos, né? Tanto que é até errado a gente dizer: essa aqui é minha esposa. Diz assim, a minha mulher. Porque esposa é até enquanto a pessoa é noivos, né? Depois que casa não é mais,
esposo nem esposa, é marido e mulher. Então ele voltava e ao trabalhar e adquirir aquele valor, ele voltava, está aqui o valor, o dote, está aqui os camelos, está aqui as vacas, está aqui as cabras, está aqui o ciclo de prata, de ouro. E eu quero saber, a menina ainda está virgem? Ainda está pura? E os seus acompanhantes tomavam os vales da cidade para poder tomar informação. Se não houve algum comentário, né? E aí certificando-se com seus espias, seus acompanhantes, de que o testemunho da moça era de pureza, de virgindade, e os comprovasse a palavra do pai, então fazia-se o casamento uma grande festa. Foi esta figura que Paulo usou como uma metáfora, né? Para extrair uma verdade para ser aplicada ao Evangelho. A metáfora da união de um homem e de uma mulher, desde que essa união fosse dosada com pureza. E aqui Paulo se coloca falando para Corinto, por quê? Porque Corinto foi uma igreja que ele fundou, ele era o pai dela, espiritualmente falando. Ele levou 1 ano e 6 meses, 18 meses para fundar a igreja em Corinto, na sua segunda viagem missionária, quando ele fracassou lá em Atenas, no Aerópago, que ele chegou no Aerópago e causou um tumulto na Grécia. Os estoicos, os filósofos e os epicureus, que eram as duas escolas filosóficas da época, as mais conceituadas, se reuniram e disseram: vamos para o Aerópago lá, ouvir-te lá. E lá eles, na filosofia, queriam que o Paulo falasse sobre filosofia, sobre ideologia, sobre coisas intelectuais da mente humana. E Paulo, ao subir ali à tribuna, ele não se propôs falar de filosofia, de ideologia, de coisas conceituais, mas ele disse: eu quero falar para vocês de um Deus que de um homem só fez todas as famílias da terra, que é o Deus que vocês não conhecem, e que ele agora está dizendo que não leva mais de homem nenhum o tempo da ignorância, mas ele está querendo que qualquer homem, em qualquer lugar que se arrepender, será salvo. E ainda que ele esteja morto, ele pode ressuscitar. E para isso Deus deu certeza quando trouxe o seu filho dentre os mortos. Os epicureus, licença, sobre isso te ouvirei depois, vamos embora. Pensei que ele ia falar de coisas filosóficas, mas está falando loucura, delira, vamos embora. Mas ainda teve Dionísio, ainda teve Dâmaris que se converteram e outros que se converteram, mas ele não conseguiu fundar a igreja. Mas ele foi para Corinto e lá o povo recebeu a palavra de Deus e ele fundou aquela igreja, colocou diáconos, auxiliares, presbíteros, pastores, preparou a igreja e se retirou para fundar outra. Então ele é o pai na fé daquela igreja. E para Paulo, aquela igreja é como se fosse uma filha moça. É como se fosse a filha dele. Depois que ele se retira, ele escreve e diz: olha, essa igreja, os irmãos sabem que foi a igreja que mais deu problema a ele. De todas que ele fundou, foi a igreja mais problemática, até porque tinha lá uma deusa, Afrodite, em cima do monte, que tinha 1000 prostitutas, que quando era de noite elas desciam para o cais do porto e transavam com todo tipo de homens, em oferenda à divindade Afrodite. Era uma cidade imoral, cercada de todo tipo de pornografia e de desgraça. Mas Paulo, pelo poder do Espírito Santo, conseguiu fundar aquela cidade. E ele agora vai dizer que a igreja que ele fundou, que ele é o pai da fé, não é uma prostituta. Não é uma instituição que tem impureza, mas é uma instituição santa, pura, e que ele tem uma responsabilidade de supervisioná-la, de fiscalizá-la, de acompanhá-la, porque o marido dela vai voltar a qualquer momento, ele tem que entregá-la. Quem já entendeu alguma coisa, diga amém. Quem é pastor de igreja aqui? Quem é dirigente de congregação? Então pergunte aí ao seu companheiro: como é que está a noiva do homem? Pergunte para ele aí, irmão: ei, irmão, como é que está a noiva do homem? Como é que está a jovem do Cristo? Como é que ela está?
ela está pura, ela está virgem. Porque é justamente isso que Paulo vai dizer, que lá existiam outros pastores, outros apóstolos, mas que eles não supervisionavam o rebanho, que eles não zelavam pela menina, pela jovem, mas Paulo diz que eles procuravam ser superstars, super pops, super apóstolos. Paulo diz que eles, ao pregar, eles escolhiam filosofias, ideologias, tradições judaicas, conceitos altamente sofisticados, em troca de quê? Do vox populi, da opinião do povo. E a gente já sabe que vox populi não é vox dei. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz solitária. É uma voz que vai na contramão. É uma voz que só percebe quem está no Espírito Santo. Mas Paulo diz que, infelizmente, eram essas pessoas que eram falsos apóstolos, falsos mestres, que não tinham chamada, que não tinham vocação, que eram admirados pela igreja, que eram recebidos com Coca-Cola, com frango assado, com picanha, com suco de graviola, com dízimo, com oferta. É isso que ele diz, leia a carta. Ele diz: eu não sou como eles que são vistos por vocês como super apóstolos, popstars. E vocês tratam eles assim. Mas Paulo disse: o meu cuidado não é esse, não. Meu cuidado é outro. É que vocês sejam purificados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É que vocês sejam uma geração diferente. É que vocês um dia cheguem diante de Cristo santificados pela palavra verdadeira e não santificada. Vocês são uma filha para mim. Era isso que Paulo entendia o que era a igreja para ele. Mas teimo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, enganou Eva com o quê, amados? Com astúcia. Assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos. Quais são os nossos sentidos, amados pastores? Visão, o que mais? Audição, o que mais? Palatar, o que mais? Tato, o que mais? Olfato, diga olfato. Vamos lá me ajudar a pregar, diga olfato. Visão, tato, paladar e audição. Aqui estão os canais de entrada da nossa alma. E Paulo disse: eu estou preocupado que assim como a serpente, como Satanás, com astúcia, enganou Eva, também os vossos sentidos sejam corrompidos. E Pedro fala de obreiros que têm os olhos cheios de adultério. Que quando olha para uma mulher já adultera. Pastor Zé Bezerra de Oliveira? Rapaz, o senhor por aqui, que maravilha, né? Oh, glória. Então, amados, seja bem-vindo, pastor Zé, eu estou em casa. Veja que os olhos podem estar corrompidos de adultério. A audição também pode ouvir coisas que não agradam a Deus. O toque na nossa pele pode estar corrompido. Os nossos sentidos podem estar corrompidos. Foi assim que Satanás fez com a mulher. Chegou para ela e disse: você está vendo esta árvore aí? Estou. Como é esta árvore? Ela é agradável e desejável aos meus olhos. E por que é que tu não come? Porque Deus disse que eu posso comer de todas, só não posso comer dessa. Nós sabemos que todas as criaturas inteligentes de Deus, que Deus criou, Ele prova elas, para poder depois elas serem aprovadas. Ninguém recebe nada de Deus sem ser provado para ser aprovado. Foi com os anjos, que não passaram no teste, e um terço foi desqualificado, reprovado, virou refúgio. E os seres humanos também foram provados para poder passar no teste e ser eleito. Não deu certo, fracassou. Ainda bem que Deus enviou o seu filho, que é o segundo Adão, para morrer no nosso lugar e para nos levar de volta ao paraíso. Mas ela olhou e ela disse: não, podemos comer de tudo.
Dessa daqui não. Um dia uma jovem na escola, quando eu estudava no ensino médio, ela me disse assim: Alex, você não acha que Deus é malvado demais, não? Eu digo, por quê? Como é que ele condena uma geração inteira por causa de uma fruta só? Eu digo, não. Você já pensou se Deus tivesse dito, você só pode comer dessa fruta? Está proibido de comer de todas as demais? Ela disse, eu estou vendo que crente quando fala, a gente jura que é verdade o que ele diz. Eu digo, não, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá a palavra de entendimento e sabedoria na hora certa. Deus me deu na hora, né? Já pensou se Deus tivesse proibido todas as frutas? Irmão, Deus nos prova nas coisas mais simples. Porque está escrito que Ele jamais nos tentará além das nossas forças. Mas diz a Bíblia que quando o inimigo manda a tentação, juntamente com ela já vem o escape. Quem crê que já vem o escape? O Satanás, ele prepara a cilada, ele prepara a arapuca, ele prepara o fojo, ele prepara tudo, ele faz um pacote bonito, mas na hora que ele vai fechar o pacote, o Espírito Santo já pega o croquis, pega o mapa e diz como é que desarma a bomba e coloca dentro do pacote. Quando o pacote chega, antes de você ser tentado, a primeira coisa que você vê é o escape. O Espírito Santo diz, cuidado com esse pacote. Cuidado com essa mercadoria que ela não tem nota do Paraguai. Cuidado nesse perfume cheiroso que tu olfato está sentindo aí dessa Jezabel. Cuidado, pastor, com os perfumes de Jezabel. Porque o seu olfato pode estar corrompido. Cuidado com as cadeiras balançando por aí, das Dalilas. Que o diabo pode corromper sua mente. Cuidado com a sua vida. Era isso que Paulo se preocupava, era com os sentidos. Mas quando você recebe a tentação, você também recebe o escape. Deus diz, meu servo, escapa-te por tua alma. Foge daí, sai daí. Não olha mais para isso aí. Desliga isso aí, miserável. Sai dessa internet, sai dessa pornografia, sai dessa imoralidade, acaba com essa conversa, foge daí, porque eu tenho um negócio contigo e eu vou te dar um livramento. A tentação vem, mas também vem o escape. Você crê que é assim? Diga amém. Mas ela olhou e o diabo disse, não, não é isso aí não. Na verdade, Deus não quer que você seja igual a Ele. Pastor pregou aqui, não foi? Ontem o pastor Douglas Batista, sobre o Deus, como era o nome dele? O Deus o quê? Narciso. De onde surgiu a palavra narcisista, narcisismo, né? Narcisismo. Onde o Deus, Narciso, foi tomar banho no lago cristalino, e quando ele, antes de entrar na água, que ele tirou a roupa dele, que ele olhou e disse, oh, coisa linda, eu sou lindo demais, eu nunca imaginei que eu era bonito, estou me vendo, não existia espelho na época, né? Mas ele chegou nas águas cristalinas e viu que ele era lindo. Aí a história diz que ele nunca mais voltou para casa, não comeu, não bebeu e não fez mais nada, e morreu lá no rio, admirando sua própria beleza, né? Que é o problema do ser humano. Ele acha que é bonito, que tem isso, que tem aquilo, e não se lembra mais de nada. Pois foi o que o Satanás fez com a Eva, não é? Ele quer que você seja igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Corrompeu a sua mente, corrompeu a palavra, corrompeu as coisas de Deus. E ela foi lá, e olhou de novo e disse, realmente é gostoso, é bonito esse negócio. Eu tenho que provar, eu tenho que passar minha língua e meus dedos nesse negócio aí. Comeu do fruto proibido, e quando o homem chegou, ela também disse, se tu souber como o fruto é gostoso, e é maravilhoso, se tu souber o que eu estou sentindo aqui nas entranhas, se tu souber como é que... Porque mulher tem poder de persuasão, né, irmãos? E ele também foi corrompido. Então, amados, veja que a corrupção dos nossos sentidos, elas podem acontecer, e é por isso que Paulo estava preocupado. Em primeiro lugar, Paulo estava preocupado em demonstrar que o perigo das mensagens falsas nas igrejas corrompe os sentidos dos crentes. Eu vou repetir.
as falsas mensagens pregadas nas igrejas, elas corrompem os sentidos dos crentes. Diga assim: as falsas mensagens pregadas nos púlpitos corrompem os crentes. Cuidado para quem você entrega o microfone. Que daqui a pouco a serpente está no rebanho, está no jardim. E você diz: não sei por que foi que isso aconteceu, não sabe? Faça como Paulo, notifica, faça uma lista para mim desse povo que anda de casa em casa, comendo frango, Coca-Cola, profetizando, e não quer trabalhar. Notifique, eu vou chegar aí, eu vou pegar eles. E não dê nem a paz do Senhor para ele, para que ele se envergonhe. Paulo não dava microfone para desmantelado. Paulo não dava microfone para quem pregava heresia. Paulo não dava microfone para quem falava coisa errada. Por quê? Porque ele tinha ciúme de Deus. Zelo de Deus pela igreja. Ele zelava pelo rebanho. Por isso que ele combate esse povo. E o segundo objetivo desta mensagem é apresentar à igreja um exemplo. Paulo se colocou como exemplo. Por isso que quando ele recomenda consagrar presbíteros e pastores, ele diz que ele seja repreensível, marido de uma só mulher, que crie bem os filhos com sujeição, que não seja espancador, porque Paulo quer que quem deseja o episcopado seja o quê? Excelente. Uma das formas de você combater o mal e a corrupção dos sentidos dos crentes é tendo líderes referenciais. E ele se coloca como exemplo. Ele se coloca como exemplo, ele diz: eu sou o exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, aonde tem um líder que é um exemplo, Satanás fica impedido de corromper as pessoas. Porque as pessoas vão ter um referencial. Vai ter um norte. Olha, esse homem aí está parecendo com Jesus. Já desse eu ouvi um missionário, a mensagem do missionário, que ele passou muitos anos no país, aí na África, e ele não ganhou uma alma para Jesus. Ele também nunca pregou. Ele não tinha dom de falar. Ele não tinha oratória nem retórica. E aí, depois de muitos anos que ele pregou lá, viveu lá muitos anos nesse país, ele retornou para o país dele e a igreja enviou outro missionário. Quando o outro missionário chegou lá, o outro missionário pregava bem e bonito, pastor Mário, pastor Zezinho. Pregava muito eloquente, bonito, escatologia, bibliologia, tudo de logia. Cristologia, soteriologia, muito bonito. Falava de Jesus, o outro não falava. E quando ele foi pregar para aquela multidão, que nunca tinha visto um missionário pregar, que ele não tinha o dom de pregar, ele tinha o dom de viver o evangelho. Quando ele terminou de falar de Jesus, a multidão chegou para ele e disse assim: esse homem aí que você pregou, nós já conhecemos. Quem é esse homem? É o outro missionário que passou por aqui, antes de você. Ele é esse homem que você está falando aí. Ele parecia com Jesus. E houve um grande avivamento ali, sem ele falar uma palavra. Somente a vida dele demonstrava que ele era uma pessoa que tinha uma vida exemplar na presença de Deus. O exemplo fala forte, né? Então, e o segundo objetivo da mensagem de hoje é enfatizar a necessidade da pureza e da doutrina na igreja. É muito desanimador para um obreiro, pai de uma igreja, ver a igreja que ele pastoreou um dia, que ele fundou, que ele suou, derramou lágrimas, que ele doutrinou, discipulou, batizou, e agora ver aquela igreja se acabando. Ele chega lá, não tem mais doutrina, não tem mais escola bíblica dominical, não tem mais ciclo de oração, não tem mais vigília, não tem mais disciplina, nunca mais. Pastor, não me lembro que aqui um dia ele foi disciplinado. Meu irmão, persiste em exortar, corrigir, disciplinar, repreender, doutrinar e ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode haver essa situação, como era, por exemplo, a igreja que Tito foi pastorear lá em Creta, né? Paulo mandou Tito, que era um companheiro fiel dele, trabalhava com ele. Chegou uma hora que Paulo disse: Tito, eu vou agora lhe fazer pastor, você sabe o que é bom para tosse. Não, Paulo, você agora vai ser pastor, você andou muito tempo comigo nas viagens, eu vou lhe empostar numa congregação ali, numa igreja maravilhosa.
Eu não quero não, mas quer me fazer pastor? Olha aqui por mim, me dê a carteirinha da Assembleia de Deus. Ele vai lá. E quando o Tito chegou lá, aí ele escreveu a carta para Paulo. E disse, pelo amor de Deus, me tire daqui. Me tire, porque conjunto de jovens não tem mais. Conjunto de senhoras já se desviou tudo. Os obreiros, só a misericórdia. Eu não aguento, estou fora, desisto. Mas aí Paulo escreve para ele, retorna e disse, Tito, foi justamente para isso que eu te coloquei aí. Foi para colocar as coisas em ordem. É por isso que está acabada, porque não tem ordem aí, não tem doutrina, não tem ensinamento. Começa a pregar, começa a ensinar, começa a doutrinar, começa a exortar. Que onde tiver uma pessoa que é luz, ela vem para a luz, ela vai chegar para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É triste para um pastor ver uma igreja que ele fundou se acabando. Segundo, Paulo, por ser o pai espiritual daquela igreja, ele não podia ver, né, ao ponto de o filho ter relacionamento com a própria madrastra. Ele disse, nem mesmo no meio dos coríntios eu vi isso. E olha que lá era a terra da prostituição, do bacanal. Não sabe o que é bacanal, né? Todo tipo de orgia sexual ao deus Baco. E ainda tem crente, até pastor chega para a gente e diz, pastor, você é um pastor bacana. Meu irmão. Um dia eu fui visitar a nova convertida, ela disse, pastor, não mande mais os irmãos vir aqui orar por mim não, vem o senhor mesmo. Eu digo, por quê, irmã? Não, porque a sua oração é bacana. Eu digo, minha irmã, você não sabe o que está dizendo. Essa palavra vem do Deus Baco, o Deus da sem vergonhice, da imoralidade. Nós já fomos libertos dessas maldições. Nossa vida agora é ser crente, é ser santo, é orar, é se livrar do mal. Não tem mais Baco, não tem mais nada disso. Agora é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da santidade. Tire essa palavra da sua boca, que seu paladar está contaminado. Então Paulo vai se sentir dessa forma, porque a igreja que ele fundou não foi essa, né? Até porque Paulo tinha uma família lá que ele confiava, era a família de Clóio, de Cloé, né? Tudo que acontecia lá, a família de Clóio passava o WhatsApp para Paulo. Paulo, a ceia hoje aqui foi um desastre, né? Cada um trouxe o seu pão. Os ricos trouxeram pão de chocolate, os outros ricos trouxeram pão de coco, os outros ricos trouxeram pão jacaré, o panetone. E os pobres trouxeram um pãozinho bengala, um pão massa fina, um pão mais salvado, um pão mais pobre. E teve uns que nem pão trouxeram. Era a família de Clói, não é assim? E o pior, Paulo, é que na hora da ceia, os esgalamidos comeram foi tudo. E os outros ficaram sem cear. E outros disseram, vinham São Brás, vinham sei o quê, e outros ficaram dentro da igreja tudo embriagado. Aí foi preciso, era a família de Clói. Eles também eram zelosos de Deus. Porque às vezes o pastor, ele não tem dom de adivinhar não. Às vezes está acontecendo coisa na igreja e o pastor diz, rapaz, o pastor não está vendo isso, o pastor não pode adivinhar não, irmão. Pois se você é um evangelista, você foi colocado para auxiliar o pastor está acontecendo isso assim, assim. Mas Paulo tinha os assessores dele, tinha os espias, tinha o povo que mandava. Aí precisa Paulo escrever e dizer, olha, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Não é assim que eu ensinei a Santa Ceia durante 18 meses, não. O pão da ceia é um pão só. Não tem dois pães. Os ricos, os pobres, todos comem. O corpo de Deus não está dividido. É um pão só. E tem que esperar uns pelos outros. Ninguém gosta de esperar. Quem gosta de esperar aqui? Eu não vou nem levantar a minha mão. Que eu conheço vocês todos aqui quando chega na fila para receber uma credencial. Mas faz parte da nossa doutrinação, esperar do Senhor, né? Que o que Ele prometeu vai chegar na hora certa. Não chega antes e nem chega depois. Chega no tempo determinado. Então Paulo sabia que essa igreja foi fundada por ele e conhecia isso. Em terceiro lugar, Paulo foi responsável pelo novo nascimento dos Coríntios e pelo casamento da filha dele. Quem era a filha dele?
Quem era a filha de Paulo? Corinto. Ele disse: eu preparei vocês como a minha filha, para entregar ela a um homem só. Um homem só. Algumas traduções dizem o marido, outras dizem um homem só. Eu gosto da que diz assim, para um homem só. Aí ele diz, a saber, a Cristo. Então ele foi responsável pelo nascimento daquela igreja, o novo nascimento, foi responsável por doutrinar, ensinar, batizar. Efésios 5, 25, 27 fala, né, que essa igreja tem que ser apresentada a Cristo de maneira santificada. Então Paulo, ele temia a astúcia de Satanás, Gênesis 3, 1 e 6, que levasse os crentes de Corinto a se afastar da simplicidade do evangelho, pois os falsos mestres, eles eram corruptores, segundo de Paulo a Coríntios 2,17. E aí Paulo alertou os irmãos, segundo os Coríntios 11,4. Segundo Paulo, os crentes têm uma tendência miserável de receber com honras e atenção os falsos mestres e desprezar os verdadeiros apóstolos. Faz parte da natureza do povo, né, irmão? Porque gente é ruim mesmo, é assim? Gente é ruim. Ou tem gente boa? Não. Jesus um dia disseram para ele, né? Bom mestre, ele disse, não chame eu de bom. Porque bom só tem um, que é Deus. E esse está no céu. Os irmãos sabem que o Novo Testamento começa com Jesus nascendo aonde? Na manjedoura, fora da estalagem, que não tinha lugar para ele. E o Novo Testamento termina com Jesus aonde? Do lado de fora da igreja. Ei, deixa eu entrar. Vocês me colocaram para fora. O Novo Testamento começa com os homens, a nação judaica, colocando Jesus para fora. Ele teve que nascer numa manjedoura, para se cumprir Isaías capítulo 1. O jumento conhece o seu dono, e o boi, o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E quando Jesus estava lá na manjedoura, o jumento estava conhecendo que ele era o dono de tudo. O boi estava conhecendo que Jesus era Deus, era o Filho de Deus Todo-Poderoso. A manjedoura, o jumento e o boi acolheu Jesus. Se cumpriu Isaías 1, né? Mas quando termina o Novo Testamento, ele termina do lado de fora da igreja. Os crentes colocaram Jesus para fora da igreja. Mas Jesus é tão amoroso, tão maravilhoso, que não abandona a igreja. Já pensou se Jesus deixasse a igreja, irmãos? Já pensou se Jesus fosse como certos crentes e certos obreiros que me dê minha carta, vou me embora. Vou me desviar, aqui tem muito desmantelo. Aqui tem muita coisa errada. Cuidado, irmão. Jesus fala que na igreja tem doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. Tem os que frios, tem os mornos. Tem os que têm aparência de que é, mas não é nada. Mas ele não sai da igreja. Mesmo colocando ele do lado de fora, ele fica, abra aí. Vai me entrar na igreja de vocês? Porque ele nos ama de maneira maravilhosa. Ele encontra os defeitos da igreja, mas ele não deixa de ajudá-la para que ela esteja preparada para aquele grande dia. Então nós não podemos se escandalizar, porque na igreja encontramos pecados imorais, pecados sexuais, pecados do olfato, pecado da audição, da visão, do tato, do paladar, os sentidos corrompidos. Não é motivo para deixar a igreja. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos santificar e vai nos levar à eternidade. E às vezes não vai abandonar a igreja. Um dia perguntaram a um pregador o que fez Noé suportar 40 dias de chuva e mais quantos dias para a arca ser aberta? 150 foi? 150 dias. 150 dias as águas baixarem e 40 dias, 40 noites de chuva. Dá 190, é? Os teólogos me arrujam aí. Perguntaram, o que foi que fez Noé passar 190 dias dentro de uma arca, sentindo titica de galinha, cheiro de milho de cabra, a podridão lá dentro, os animais ruminando, tudo ali, aqueles animais. Ele respondeu, foram os ventos, os trovões, as tempestades, o aguaceiro lá fora. Ou seja,
A igreja, irmãos, tem nicolaíta, tem Jezabel, tem doutrinadores falsos, tem falsos mestres, tem pecado, tem coisa errada, mas é o lugar da salvação. Você não pode largar a igreja, você não pode abandonar os irmãos, você tem que ficar ali, porque ali é onde Deus vai santificar, vai restaurar, vai preparar, vai adornar, vai perfumar e vai salvar. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor encontrou o irmão no meio da rua e perguntou: meu irmão, você nunca mais apareceu na igreja? O que foi que houve? Estou desviado, pastor. Desviado, meu irmão, o que foi que houve? Não suportei a igreja. O que foi que houve na igreja? Muita falsidade, muita hipocrisia, por isso eu saí da igreja. E você está onde agora, irmão? Estou no mundo. E no mundo, irmão, tem falsidade e engano, aí é que tem mesmo. E por que você não volta para a igreja? Por isso que Paulo, sabendo que Corinto era problemática, tinha facções, tinha partido, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Jesus. A imoralidade, a corrupção, a desordem, a Santa Sé era uma bagunça, depois que ele saiu. Mas ele não diz respeito à igreja, amados. Ele diz: ela é uma virgem, ela é uma pura para Deus. Foi eu que fundei, foi eu que empreguei, foi eu que ensinei. Ele tinha esperança de que essa igreja participaria do arrebatamento da igreja. Paulo amava tanto aquela filha espiritual que ele disse: olha, pega esse camarada aí, que fez esse pecado imoral, e eu vou entregar ele a Satanás, para ele passar pela moinha, porque eu quero que o espírito dele seja salvo. Mais tarde, na segunda carta, ele vai escrever e dizer: agora tenha cuidado, porque ele já se arrependeu, ele tem que ter uma oportunidade, não trate mais ele como ele era antes, porque ele se arrependeu, o desgraçado se converteu, ele pegou uma aprovação de Deus, e ele foi curado, porque é Deus quem santifica a igreja, quem santifica o pastor, os irmãos, é o Espírito Santo quem faz a obra maravilhosa, amados. E eu acho lindo quando Jesus opera na vida de um crente. Uma vez eu fui visitar uma irmã problemática, pecadora, imoral, Jezabel, cão puro. E ela bem cachechinha, parecia um cibitezinho baleado. Olhou para mim e disse: meu pastor, a partir de hoje, ore por mim, que eu vou ser a crente melhor que o senhor já pode ter. Eu olhei assim, eu disse: oh, coisa linda é quando Jesus aperta. Olha aí que coisa linda, chorando, parecia um passarinzinho. Eu digo: Jesus, tu é maravilhoso, né? Pegar uma mulher dessa e salvar, meu Pai, através do aperto, porque é Ele, irmãos, é o Senhor quem vai santificar a igreja, e nós não podemos pegar todo mundo numa vala e dizer que é a igreja não, porque às vezes a pessoa diz assim: essa igreja, não, irmãos, é fulano, diga o nome da pessoa. A igreja não, a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja é pura, a igreja é casta. Pastor, essa igreja, olha, pare com isso, irmão. A igreja não, diga o nome da pessoa que você está decepcionado, diga o nome da pessoa que você está contrariado, mas a igreja não. Respeite a igreja, ela tem dono. Eu tinha 6 meses de crente e eu sofri um problema na igreja, né? Uns crentes lá inventaram um fuxico e eu fiquei triste, né? E eu digo: nunca mais eu piso lá. Aí eu entrei para um quarto e comecei a falar mal da igreja. Eu digo: essa igreja não presta, isso é um bando de cão, um bando de diabo. Eu lá vou mais lá para um negócio desse. E quando eu comecei a dizer isso da igreja, aí me deu uns calafrios, uma febre, umas dores no meu corpo. Eu caí dentro do quarto, tremendo todo, e a voz disse: você falou mal da minha igreja. Quando você não me conhecia, foi ela que orou por você, para que você fosse salvo. E a voz, e eu passando mal, aí querendo desmaiar, sem falta de ar, e a voz dizendo: você maltratou a minha igreja. E até que eu disse: me perdoe, Senhor, porque eu vou voltar para a tua igreja. A febre desapareceu na hora, a tentura foi embora. Por isso hoje, quanto mais a igreja me maltrata, mais eu acho é bom. Um dia um pastor disse: pastor, você é muito novo, o senhor tem saúde toda, porque o senhor ainda vai ver como a igreja maltrata pastor. Eu digo: a mim não, irmão. A mim, olha,
Não bate nem a passarinha com a igreja, ó. Igreja não me faz mal, não. Olha, se eu apanhei de Jeová no começo, né, irmão? Talvez tenha uma pessoa lá, um nicolaíta, né? Um amalequita, um gibionita, um lachador de lenha, um sabalate, um Tobias. Mas esse povo ainda é para nós pastores. Quando um crente me atribula e quer me perturbar, eu boto meu paletó, faço minha barba, calço meu sapato, minha meia, boto meu perfume, arrumo todo. Aí vou lá para debaixo dos paus das matas e digo: Jesus, esse crente não é meu, ele é teu. É a ovelha gorda. Eu não vou pastorear ele, não vou nem olhar para ele. Eu vou dar só a paz do Senhor. Não quero conversa, porque a ovelha gorda, o Senhor pastoreia esse crente aí. Aí de repente ele chega e diz: meu pastor, me perdoe. Eu digo: está perdoado. Mas só comigo eu digo assim: mas eu estou vigiando. Porque a ovelha não é minha, ela é do Senhor. Ele vai cuidar, ele vai orientar. Mas eu não posso acusar a igreja, né? Eu não posso. A igreja é santa, não posso falar mal de igreja, amados, amém? É isso que o pastor João Gonçalves quer que os pastores aprendam: não fale mal da igreja. O fato de ter lá, não desabafe no microfone, não maltrate o povo é santo, é imaculado, a virgem é pura, ela está sendo preparada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para entender ou não? Então Paulo alerta: cuidado, porque na igreja existe aqueles falsos mestres que criam outro salvador, outro espírito e outra salvação. Versículo 4, Paulo fala do outro evangelho, do outro espírito e da outra salvação. Diga assim: outro salvador, outro espírito e outra salvação. Ele fala. Tem que saber, mas isso aqui não é igreja. Eles estão lá infiltrados. O verdadeiro evangelho, vamos agora caminhar para encerrar, está na 1 Coríntios 15, 14. Baseado na ressurreição do corpo de Cristo e na graça de Deus. Isso aqui é o evangelho. Diga assim: o evangelho, diga assim: o verdadeiro evangelho está baseado na ressurreição do corpo de Cristo e na graça de Deus. Por que a ressurreição do corpo de Cristo? A coluna vertebral do cristianismo é a ressurreição do corpo. A filosofia, aqui tem filósofos, Tiago Brasil e outros, né? E profissionais da área da ciência, do conhecimento, da metodologia científica, né? Tem muitos pastores formados aqui. E sabe que a ciência, ela não discute essa questão de haver a ressurreição do espírito, né? Não. Mas a ressurreição do cristianismo, ela é do corpo. A ressurreição é de quê, irmãos? Irmãos, vocês sabiam que a coisa mais difícil do mundo é você ser um cristão? Porque o cristianismo, o fundamento dele é a ressurreição do corpo. Jesus ressuscitou em corpo. Ele disse: Tomé, pega aqui, ó. Segura aqui. Coloca aqui a mão aqui onde a lança entrou. Pega aqui nos cravos. Vê se o espírito tem carne. Vê se o espírito tem osso, Tomé, vê. Ele pegou, encostou, aí se prostrou pela primeira vez na Bíblia, na história, que ninguém, até então ninguém nunca sabia que Jesus era Deus, tinha ele como profeta. Ele se prostrou e disse: meu Deus e meu Senhor. Deus meu, Deus meu Senhor, Senhor meu. Então quando ele viu que Jesus estava ressuscitado em corpo, ossos e tudo, ele reconheceu a divindade, a pessoa teantrópica de Cristo, Deus homem e Deus carne e osso. Porque das três pessoas da Trindade, é a única que nós um dia podemos ver a Jesus. Ninguém nunca vai ver Deus, nem o Espírito Santo. E nem precisa ver, porque quem vê Jesus vai ver tudo. Irmão, quando você vê Jesus, você vai sentir um fogo, uma alegria, uma pureza na tua alma que tu vai se encher. Você não quer ver mais nada. É a primeira pessoa que eu quero ver na eternidade. E abraçá-lo bem forte, e cheirá-lo. Eu vi ontem aqui o pastor Zé Wellington dando testemunho, acho que foi ele,
que quando ele orou pela filha para ser curado, ele estava na oração no quarto escuro, né? E quando Deus respondeu, ele disse que foi tão nítida a visão que ele começou a beijar o chão, pensando que eram os pés de Jesus. No quarto escuro. Tanta alegria que ele estava sentindo, né, irmãos? E a segunda pessoa que eu vou abraçar no céu é a pessoa que pregou o evangelho para mim. Na hora que eu aceitei Jesus, a esposa do pastor Assis Moreira Gonçalves, irmã Lucimar, pregando domingo no culto, eu estava ali pensando em tirar a minha vida, dar cabo da minha vida, e entrei no templo pela primeira vez, aquela mulher pregando o evangelho, e aquele poder de Deus na minha vida, aquela alegria, vontade de viver, não queria mais morrer, e eu virei para o irmão que estava do meu lado, que é o irmão Caetano, eu digo, Senhor, me leva ali na frente, eu quero ser crente agora. Irmão Caetano disse, deixa eu terminar o culto, que é no final. Eu digo, eu quero é agora! E antes de terminar o culto, eu fui logo, foi para frente, meu irmão, aceitar Jesus, porque a mensagem foi forte, aquela mulher pregou naquele dia. Quando nós presenciarmos a presença de Jesus, é suficiente, amados. E Ele é corpo, Jesus, Ele é espírito e é corpo. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é a plenitude de todas as coisas, Jesus de Nazaré. Então o evangelho, ele é pregado na ressurreição do corpo. E para nós sermos cristãos, nós temos que acreditar que também vamos ressuscitar, sim ou não? Quem crê que um crente que está 3, 4 mil anos no Antigo Testamento, morto na esperança, vai ressuscitar em corpo? Quem crê aqui? Só quem acredita somos nós. E onde está o corpo dele? Eu sei lá, meu irmão. Isso é uma questão de fé. É um dogma. É uma questão de fé. A água, o fogo, o vento, aonde tiver os nossos restos mortais, eles voltarão a se recompor e nós ressuscitaremos em corpo glorioso. Foi por isso que os estoicos, os epicureus, pegaram a maletazinha dele aqui e disseram, vamos embora, que esse homem está louco, e foram se retirar do aerópago. Porque Paulo disse que Deus deu certeza ressuscitando Jesus dentre os mortos, e também iria ressuscitar todos aqueles que estivessem crendo em qualquer parte do mundo. Quantos creem nesta manhã, que um dia, ainda que esteja morto, viverá? É a nossa esperança, igreja. Ressurreição do corpo. E por último, o evangelho que Paulo pregava aos irmãos que estavam ali em Corinto, era o evangelho da graça. Diga assim, o evangelho da graça. Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós. Diga assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E a minha palavra, escute aqui, irmãos, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. É o zelo de Deus. E a gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos lá, na Bíblia, que Deus resolveu engolir uma congregação de rebeldes, liderada por Coré. Por quê? Porque Deus teve ciúme de Moisés. Deus teve zelo por Moisés, porque Coré conspirou contra Moisés. Moisés era o líder que Deus levantou, que Deus chamou e consagrou. Mas Arão disse, eu também sou profeta. E eu também posso liderar uma facção e um partido na igreja. Mas Deus não aceitou, porque Deus disse que com todos os demais homens, Deus falava em visões e sonhos e profecia. Mas com Moisés ele falava tete a tete, face a face. E porque ele murmurou contra Moisés, a Bíblia diz que a terra se abriu a sua boca e engoliu a congregação todinha. Quantos creem que Deus abre a terra para engolir rebelde? Receba esta palavra. Fique calmo, fique tranquilo, que todos os rebeldes serão engolidos pela terra. Não vá se meter com esse negócio. Deus vai defender o teu apostolado. Deus vai defender o teu episcopado. Deus vai defender a tua unção, a tua autoridade. Você foi chamado para defender a igreja, e você quem vai defender é Deus.
Não se defenda quando o inimigo te atacar. Quando alguém se levantar contra você, fique quieto. Você ajuda a igreja, adora a igreja, prepara a igreja, cuida da igreja. Mas quem defende o líder, o pastor, é o próprio Deus, porque ele tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de você, irmão. Você sabia disso? Quando alguém lhe afronta, Deus fica olhando para você. Diz comigo. Você crê? Ele tem ciúme. Então vamos agora exortar uns aos outros aí, como a Bíblia diz assim: ei pastor, ei irmão, Deus tem ciúme de você. Ou seja, Deus tem zelo da sua vida. O diabo não vai te tocar, ninguém vai te destruir, o teu ministério não vai ruir, a tua família não vai se acabar, a tua igreja não vai fechar a porta. Deus vai salvar a vida, vai restaurar famílias. Ele só quer que você tenha fé, tenha esperança, exorte, pregue, ensine, redágua, corrija, porque Ele tem ciúme da sua vida, Ele tem zelo de você. Moisés também, irmãos, a Miriam teve problema com Moisés. Miriam disse: eu também sou profeta. Né? Eu também posso profetizar, mas aí Deus disse: não, vou colocar aqui uma chaga nela, para poder ela aprender a respeitar o profeta. Quem está entendendo, diga amém. Existem 3 tipos de enfermidade: enfermidade natural, enfermidade provocada por doenças, e enfermidade espiritual. Né? Enfermidade natural, enfermidade espiritual e enfermidade didática. Enfermidade natural, espiritual e enfermidade didática. Enfermidade o quê, por último? Didática. Qual é a enfermidade didática? É quando Deus fere uma pessoa com ciúme da sua obra, da sua igreja ou de alguém. Deus fere para poder a pessoa aprender. Porque tem gente que é tão exaltado, tão orgulhoso, tão soberbo, que só vai ser se for ferido. Paulo era poliglota, exegeta, né? Formado no judaísmo, na filosofia, cidadania romana, cidadania hebraica. Ele era um homem cheio de conhecimento. E um homem cheio de conhecimento, ele pode pecar com a soberba. É um homem perigoso. Quanto mais você adquire conhecimento técnico, não é conhecimento de Deus, você corre perigo. Porque você acha que é alguma coisa, porque você domina o teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, né? Aí você pensa que sabe, você está enganado. Isso aí é uma ciência dos homens, mas a de Deus Ele não lhe revela. Porque Jesus disse que eu te dou graça, papai, porque tu não revela as coisas aos grandes e os entendidos, tu revela aos pequeninos. Eu vi um homem, que eu não vou aqui citar o nome dele, que eu estou aqui sendo transmitido, que ele morreu com 100 e poucos anos no Brasil, famoso, velhinho, conhecido no mundo inteiro pelas suas obras técnicas e científicas. A lágrima descendo, ele sendo entrevistado no Roda Viva, e perguntaram no final do programa: a única coisa que você não conseguiu no mundo, com 100 e tantos anos, ele disse: não consegui crer em Deus. E a lágrima descendo. Eu disse: graças a Deus, que Deus não se revelou para ele, que a soberba não deixou. Porque Deus não se revela para um homem soberbo. Deus se revela para os humildes, para os pobres de espírito, né? Porque a salvação não é uma descoberta humana, a salvação é a revelação divina. Ninguém conhece o Pai se o Filho não apresentar a Ele. E ninguém conhece o Filho se o Pai não mostrar. O cego estava lá na cruz, os 2 malfeitores, e um olhou para Jesus e disse: desce da cruz, tu diz que é Deus, rapaz, salva-te a ti mesmo e a nós. Soberbo, arrogante, inchado. E o outro humildemente olhou para ele e disse: rapaz, tu não está vendo que tu estás aqui e eu, porque nós somos criminosos? Nós estamos aqui pagando uma pena lícita e justa. Esse aí nada fez. Nós sim. Aí olhou para Jesus e disse, no grego, Kyrios, que significa soberano.
general, supremo, Quírios, lembre-se de mim quando tu entras na tua Basileia, no grego, no teu QG, no teu gabinete de governo, lá onde tu administra os negócios do mundo. A humildade dele, quando ele olhou para Jesus, ele não viu uma coroa de espinho, ele viu uma coroa de glória. Ele não viu o escravo na mão de Jesus, ele viu um cetro de justiça. Ele olhou para Jesus, ele não viu Jesus despido, mas ele viu com o manto de soberano de Quírios. Porque naquela hora a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, tirou dos seus olhos a cegueira espiritual e ele viu Cristo. Quem já viu Cristo? Quem já viu Cristo? Você não descobriu isso não, viu? Não é mérito seu. Você apenas teve humildade, se arrependeu, e a terceira pessoa da Trindade tirou o véu e você enxergou ele. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, por me revelar a salvação em Cristo. Maria, Simeão, Ana, filha de Betuel, a profetisa, disse que ele foi levantado para abençoar os pobres e os pequenos e despedir de mãos vazias os ricos e os poderosos e os entendidos. Você está sentindo a presença dele aqui? Nós não temos nada, amado, tudo pertence a ele. Por isso que Paulo disse no Aerópago na Grécia, é por ele que nós vivemos, respiramos e existimos. E qualquer homem no mundo, ainda que ele esteja cego, disse Paulo no Aerópago para os epicureus e os estoicos, ainda que qualquer homem cego, tateando, ele pode encontrá-lo. Porque ele não está distante de nós. Aleluia, igreja, ele não está distante de nós. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para encerrar, Paulo disse que sua mensagem não era baseada nessas coisas que eu falei agora, mas ele disse que era em demonstração de poder e graça. Foi por isso que ele passou 14 anos para poder ser um missionário. 10 anos no deserto da Arábia comendo besouro, lagartixa, poeira na cara. E um dia ele disse assim, eu vou para Jerusalém pregar na sede da Assembleia de Deus, que não me deu uma oportunidade. Ele chegou lá e ficou em Jerusalém nos bancos. Jesus, eu vou pregar hoje aqui na sede. Aí o Espírito Santo disse, Paulo, se levante e se retire, vá-se embora. Porque os presbíteros da igreja, os diáconos, os auxiliares, as crianças, as mulheres que tu perseguiu, estão tudo aí fora com pau, com faca, com bala, com chibata, e vão te matar e tu vai ficar público. Vai-te embora, Paulo! Ele disse, não vou pregar na sede em Jerusalém. Aí o Espírito Santo fala lá com Ananias, não foi? Ananias corre na sede e vão matar Paulo. Ananias chega e diz, Barnabé. Ananias chega e disse, Barnabé chega, é Barnabé mesmo, acertei, não foi, Gabriel? Disse, Paulo, rapaz, me acompanha. Não, eu vou pregar hoje aqui. Me acompanha, rapaz, me acompanha. O negócio é sério. Aí a Bíblia diz que ele acompanhou ele e houve paz em todas as igrejas, irmão. E o mata Paulo. Aí Barnabé, né? Disse, você vai congregar comigo 2 anos na minha congregação, que eu sou pastor. Aí ele congregou com ele 2 anos, lá, vizinho lá, parece que Chipre, né? Ele passou 2 anos congregando lá. Lá ele não orava, não cantava, não tirava oferta, não tirava dízimo. Sentadinho num banco, 2 anos. Mas ele não pediu o ciclo de oração dos obreiros. Esperando. Aí estava lá quem? Níger, Nicanor, só a nata. Paulo, Barnabé. 5, não era? Só os doutores orando. Não sei porque é que o doutor de hoje não ora. Em Antioquia, da Pisídia, não era?
Diz que estava lá doutores, era assim? Doutores. Os nomes deles, Nicanor. Me ajude a pregar. Prócoro. Homens que eram procuradores, que eram dos governos. Parmenas, homem de Deus aqui. Me ajude aqui, os pastores, pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Oi? Manaém. Só o doutor, tudo orando e jejuando, irmão. Orando e jejuando. Os doutores. Aí diz que o Espírito de Deus se manifestou e disse: separe 2 para mim fazer um rebuliço no mundo. Aramaster e clamarastes. Eu só quero 2 de vocês. Eu só quero 2 de vocês. E quem é Espírito Santo? 2. Quem de nós 5 aqui, Espírito Santo? É Saulo e Barnabé. Aramaster e clamarastes. E ele começa o seu ministério de glória, né? E os 3? Hein, pastor Zé de Oliveira? E os 3, se não forem escolhidos? O Espírito Santo disse: vocês 3 vão impor as mãos sobre eles. E vão supervisionar a missão deles 2. Tudo que eles fizerem, eles têm que voltar aqui na Antioquia e dizer para quem pregou, as igrejas que pregou, que fundou, o nome dos crentes, do diácono que eles consagrou, do relatório. Tem pastor que consagra o diácono, presbítero, de formar a convenção. Está errado. Eles voltavam e diziam para os 3, está aqui, ó. Nós está aqui as festas, com de senhora, de jovem, os consagrados de diácono, de auxiliar, tantas almas, que fundei aqui em Creta, na Bitínia, na Pisídia, em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Orma, Áquila deixei acolá, Tito deixei não sei aonde, Timóteo ficou não sei aonde, todos, Epafrodito não me deixa faltar nada, traz oferta para mim, dízimo, oferta, eu estou aqui abastecido. Os crentes coisas são ruins, mão de vaca, não me dão nada, diz que eu não mereço nada, mas para os falsos apóstolos eles dão Coca-Cola, frango assado, dizia tudo. E os 3 oravam de novo a mão e diziam: volta de novo, meus irmãos, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Autoridade apostólica, submissão, porque o Espírito Santo não deixa ninguém solto não, irmão. O Espírito Santo não deixa ninguém sem governo não. Não existe missionário nem obreiro sem tal sua autoridade não. Tem que ter. E para encerrar, o tempo já se foi, mas olha, aí Jesus sabia quem era Paulo. E disse: Paulo, eu vou te colocar uma enfermidade. Como foi o nome? Não, alguém falou aqui a palavra. Eu disse didática e alguém falou pedagógica. Quem falou pedagógica? Muito bem, aqui o Neemias. Enfermidade o quê? Pedagógica. Ele disse: eu vou te colocar enfermidade, Paulo. Aí Paulo curava, ressuscitava, fazia maravilhas. A sombra dele tinha visão. Foi no 3º céu, sentou no gabinete de Jesus lá. Foi. Paulo, você veio aqui no 3º conversar comigo, que eu vou lhe dizer como é que se prega o evangelho e se vive pela fé. Pois Jesus, faça o seguinte: me tire logo a enfermidade. Jesus disse: Eu, Paulo, eu te conheço, miserável. Tu é um fariseu, tu fala vários idiomas, tu é formado em filosofia, tu debate com os epicureus, tu é amigo daquele procurador de Roma, agora me fala o nome dele, que eu já pesquisei, o curador de Nero. Tu conversa com os filósofos em Roma, tu é um homem entendido, tu é um homem que tem arroubo doutrinário, tu conhece o judaísmo, a tradição judaica, tu é um homem robusto, eu te conheço, Paulo. E o meu evangelho é poder, é glória. O mundo vai ser sacudido, bombardeado pela tua vida, tu vai ser o principal apóstolo dos gentios. Tu vai pregar na Curicaca, tu vai chegar lá no Sobral, tu vai chegar, o pastor Alex vai pregar para ti lá na Curicaca, dizendo sobre ti, o pastor Douglas, o pastor Zé Wellington, o pastor Tom vai falar sobre o teu nome, o João Bezerro, o Eliaquinho, os irmãos, lá no Sobral, lá no Chaval, tu vai ser um homem muito conhecido no mundo inteiro, miserável, através do teu ministério, mas eu te conheço, eu vou te dar
poder, glória e autoridade, mas eu não vou tirar a enfermidade. Sabe para quê, Paulo? Para que você não se exalte. Porque se você se exaltar, você vai perder tudo. Saúde aí, a pessoa só diz assim, Deus te conhece. Aí pergunte a ele, está doendo alguma coisa aí? Deus te conhece. É para que você não se exalte. Mas continue pregando o evangelho, continue anunciando, continue exortando, continue fazendo a obra. Quem vai salvar é o Espírito Santo, quem vai restaurar é o Senhor, quem vai batizar é o Senhor, quem vai fazer a igreja é o Senhor. Você só vai pregar. Aramaster e clamastes. E Jesus diz uma coisa para ele no gabinete dele, sentado com ele dois. Diz, Paulo, eu vou te dizer um mistério da obra de Deus. Qual é, Jesus? Paulo, a minha graça é tudo. É só isso, Paulo. E o que é graça? Favor imerecido de Deus. Existe graça e misericórdia. O que é graça? A misericórdia é a compaixão. Quando a gente olha para um miserável e a gente mexe com as entranhas e sente na alma aquela repulsa, aquela tristeza pela pessoa, isso é misericórdia. Misérias das veias do coração. E a graça é quando você não somente se condói, mas você atende o miserável. Porque tem gente que sente misericórdia, mas não tem graça. Misericórdia é se condoer com a miséria do miserável. E graça é, além de se condoer, estender a mão e ajudá-lo. Então ele disse, a minha graça te basta. É isso que nós precisamos, da graça de Deus. Você tem a graça de Deus? Ela está contigo? Já sentiu a presença do Espírito Santo na tua vida? Então se levante na sua vida ministerial e pregue a palavra com graça. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Deus tem ciúme de você. Tem ciúme da igreja. Ela é uma menina zelada por Deus. Você vai cuidar dela, zelar por ela. Deus vai te abençoar de maneira maravilhosa. Aí Paulo disse, agora eu entendi. Lembra aquele filme do Pica-Pau? O Pica-Pau não era que tinha dificuldade de aprender? Não era assim? Ele tinha um déficit de atenção, o Pica-Pau, né? Depois aconteceu, agora eu entendi. Pois Paulo tinha um déficit, tinha um TDA. Isso agora eu entendi. Então, quando eu estou forte, eu tenho que vigiar, porque eu não estou valendo nada. Eu estou fraco. Mas quando eu estiver em fraqueza, eu descobri que eu estou forte, porque eu estou dependendo de Deus. Pergunte ao seu colega, a graça está contigo? Você tem a graça de Deus? Então se levante no barco da vida, fica em pé. Se levante agora em nome de Jesus. Não confie em você. Não confie no seu diploma. Não confie no seu título. Não confie na carteirinha. Aramaster e clamastes. Confie na graça. É pela graça, obreiros. É pela graça de Deus. Pai santo e justo, nós oramos nesta hora, meu Senhor, para que a Tua graça se manifeste em nossa vida. Nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores quanto mais. Os nossos sentidos às vezes se corrompem, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa audição, o nosso olfato, e o inimigo quer nos contaminar, meu Senhor amado, mas nesta noite, nessa manhã, passa sobre nós o fogo da Tua santidade, queima todos os restos dos males, purifica agora a nossa consciência das obras mortas da carne, nos apresenta perante o Teu Filho Jesus Cristo, Espírito Santo, nos dá autoridade, nos dá para pregar o Evangelho, nos dá força nesta manhã, meu Senhor, para levarmos a chama do Pentecoste, o poder do Espírito Santo, para falar em outras línguas, para profetizar, para curar as enfermidades, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para ressuscitar mortos, meu Deus. Não que somos alguma coisa, não, mas é porque a Tua graça está em nós.